Ok, pessoal, nós estamos começando a nossa gravação agora. Eu só passei inicialmente, iniciamos tarde a gravação, mas passei inicialmente falando sobre a LGPD, o que Kaspersky está focado aqui em atender, que seria a parte de proteção dos dados pessoais e na parte de proteção da transmissão desses dados e armazenamento nos endpoints. E eu estava comentando agora sobre que nenhuma ferramenta ela é importante o suficiente para proteger todos os seus dados. É necessário também ter a conscientização das pessoas de como tratar essas informações. E as ameaças elas estão em todos os lugares. Então, seja uma mensagem como essa no WhatsApp que a pessoa recebe achando que vai ganhar um cartão personalizado, seja realmente uma ferramenta que ele colocou um pendrive na máquina e esse pendrive estava contaminado com algum tipo de malware e que pode ser disseminado em todas as máquinas da sua empresa. Então, visando a isso, a gente resolveu montar este webinar para que vocês conheçam um pouco mais do Kaspersky, que exatamente hoje, né, eles lançaram uma nova branding, tá? Então, a cara da Kaspersky Lab agora é só Kaspersky, tá? O nome Lab de laboratório foi retirado e todo o logo foi reestilizado, e para quem quer saber um pouco mais de informação, deixo aí a fonte, né, dentro do próprio site da Kaspersky no blog, vocês conseguem ver na última notícia, que é referente a esta nova visão que a Kaspersky tem. Porque a Kaspersky, ela já está no mercado há muitos anos, e ela começou com o antivírus, mas o conceito de antivírus já mudou faz tempo. E coincidentemente, hoje, né, com esse rebranding e essa comunicação oficial para todo mundo, ela também está falando como nós estamos falando, que Kaspersky não é mais antivírus. O conceito de antivírus já morreu. Kaspersky é sim uma solução de segurança. E para isso que eu chamei o Adriano para poder fazer uma apresentação aqui para vocês, e eu quis fazer essa introdução, mas agora eu queria deixar aí com ele o controle. Adriano, se puder já pegar o controle, por favor, a gente já quer ver a sua apresentação. Muito obrigado, pessoal. Ok. Boa tarde a todos. Obrigado, Nivaldo. Boa tarde a todos. Meu nome é Adriano Rodrigues. Eu sou um dos especialistas em segurança da informação aqui da N1 IT. Bom, como o Nivaldo falou, eu estou aqui para falar um pouco sobre a solução business do Kaspersky Endpoint Security, tá? Bom, dando início aí à apresentação, a solução do Kaspersky Endpoint Security trata-se de uma solução integrada entre um endpoint que é instalado nas estações, integrado com uma console de gerenciamento que integra diversas funcionalidades além do antivírus, né? Hoje o intuito é falar sobre essas funcionalidades que nós temos além da solução de antivírus, tá? Nós vamos falar um pouco sobre as funcionalidades que a Kaspersky consegue disponibilizar para auxiliar na segurança da informação e enquadrar as empresas aí nos termos da LGPD, tá? Bom, falando um pouco sobre a tecnologia, essa solução integrada, ela te dá uma maior proteção, uma maior eficiência em TI e uma gestão unificada. Qualquer estação de trabalho, qualquer portátil, servidor de arquivos, até mesmo tablets e smartphones, eles ficam integralmente protegidos, onde todos os dados dos colaboradores e até mesmo dos clientes ficam protegidos, seja o trabalho sendo feito no escritório, seja ele sendo feito em casa ou até mesmo em viagem. Aqui nessa tela, nós vemos aqui as principais funcionalidades
que essa solução business apresenta. Essa apresentação ela tem um enfoque na versão Advanced, que é uma versão que contém algumas funcionalidades diferenciadas, além da solução antivírus. Por exemplo, gestão de licenças, aprovisionamento de sistemas, análise de vulnerabilidades. O Kaspersky ele trata aplicativos desatualizados como vulnerabilidades, e ele consegue tratar isso também. Instalação de softwares, enfim, a solução Advanced, ela tem essas funcionalidades a mais. E é sobre essa solução que nós vamos falar hoje. Aqui nessa tela, nós conseguimos ver os principais diferenciais que a Kaspersky disponibiliza para a gente. A começar pela proteção anti-malware, né? A Kaspersky é a empresa mais testada e mais premiada do mundo na questão de antivírus. Nós não precisamos nem sequer apresentar, todos sabem da fama que a Kaspersky tem com relação à proteção anti-malware. Além disso, nós temos o controle dos endpoints, onde nós temos controles de aplicativos, nós conseguimos controlar quais aplicativos o usuário final tem ou não privilégio de utilizar. Nós temos o controle da web, nós conseguimos definir o que o usuário final consegue acessar ou não. Temos também criptografia dos dados, isso a nível de disco completo, ou a nível de arquivos. Também temos a criptografia de dispositivos móveis, onde, no caso de algum roubo ou alguma perda desse equipamento, os dados permanecem preservados, ficam inacessíveis. Nós temos o gerenciamento de sistemas. Através dessa console integrada, nós conseguimos, por exemplo, fazer implementação de imagens pré-formatadas. Seria o WDS do Windows. A solução do Kaspersky Endpoint Security consegue fazer o deploy de imagens já pré-formatadas. Temos o gerenciamento das licenças dos softwares, não somente da Kaspersky, mas também softwares de terceiros. Uma outra funcionalidade muito interessante no Kaspersky é a segurança dos dispositivos móveis. Na console de gerenciamento, você consegue fazer o gerenciamento de tablets e smartphones, sejam da solução Android ou iOS, onde você consegue fazer uma série de controles para, no caso, por exemplo, de um roubo, você conseguir ter a recuperação desse equipamento, né? E no caso de um roubo também, você tem a permanência da proteção dos dados. Os dados ficam intactos e isso não é disseminado a ninguém. Ninguém consegue ter acesso a esses dados, mesmo que tente formatar ou que tente trocar o chip do equipamento. A pessoa que contém o equipamento, porém não tem a credencial para o desbloqueio, não consegue fazer absolutamente nada. Bom, o modelo de gestão. Nessa tela nós vemos aqui o modelo que é utilizado na solução do Kaspersky Endpoint Security. É um modelo que é utilizado por todas as grandes suítes, não apenas as suítes de segurança, que é um modelo de gerenciamento centralizado, né? Nós temos o Kaspersky Security Center, que faz todo o gerenciamento dos equipamentos, sejam ele mobile, até mesmo os endpoints.
e você também faz o gerenciamento das aplicações e das políticas de segurança, as quais as estações, os endpoints irão respeitar, né? Então, é um modelo de gestão onde você tem a ferramenta do endpoint, que vai servir para o endpoint o anti-malware, as ferramentas de controle, encriptação, segurança de correio, colaboração, enfim, vai fazer todo o gerenciamento, aliás, vai entregar todas essas funcionalidades diretamente no endpoint, e isso diretamente ligado a essa console de administração, que vai conseguir tanto pegar as informações desses endpoints, quanto fazer o controle e o gerenciamento totalmente centralizado. Falando um pouco sobre os controles, o Kaspersky ele consegue fazer o controle nos endpoints a nível de dispositivos, consegue fazer o controle da web e o controle de aplicações. Eu coloquei até alguns exemplos aqui. Como o nosso webinar é voltado à LGPD, a integração das empresas na LGPD, eu coloquei aqui alguns exemplos. O controle de dispositivos, ele impede que os dados sejam roubados, por exemplo, através de um pendrive. Eu consigo fazer o gerenciamento das máquinas de forma centralizada pelo Kaspersky Security Center, impedindo, por exemplo, que os usuários finais consigam colocar um pendrive na máquina. Até mesmo fazendo a segurança, por exemplo, se você tiver um pendrive infectado, que possa infectar e prejudicar os dados, tanto pessoais quanto empresariais, na máquina do usuário final. Nós temos também o controle da web. Esse controle, ele impede que o usuário acesse, por exemplo, algum site indesejado, que possa trazer algum software malicioso à máquina e prejudicar os dados, né? Nós temos também o controle das aplicações, onde nós podemos definir que o usuário não consiga, por exemplo, instalar um programa P2P. Não é mais tão na moda um programa P2P, por exemplo, mas ele pode fazer esse controle, né? O usuário somente executa as aplicações que o administrador, através da console, define, tá? Falando um pouco mais centralizado na questão do controle dos dispositivos, o Kaspersky consegue assegurar a proteção dos dados, restringindo o acesso aos dispositivos que podem ser conectados ao computador. Por exemplo, dispositivos de armazenamentos. Eu posso definir que o usuário não coloque nenhuma unidade removível, nenhuma unidade de fita, nenhuma unidade de CD e DVD. Eu posso definir que ele não consiga ler um DVD, por exemplo. Ferramentas de armazenamento de dados. Eu posso impedir que o usuário final coloque um modem, uma placa de rede externa para burlar alguma restrição que tenha na rede, de algum proxy, enfim. Eu posso impedir que o usuário conecte uma impressora, onde ele pode converter os dados em dados impressos, e, enfim, disseminar esses dados. Eu posso, inclusive, fazer o gerenciamento, o bloqueio de todo um barramento de conexão. Por exemplo, eu posso definir que uma máquina, ela não vai, o usuário não vai conseguir usar nenhuma porta USB, né? E, ao mesmo tempo, eu consigo gerenciar algum dispositivo como confiável. Num exemplo, eu defino que não vai ser usada
não vai poder ser utilizado nenhum dispositivo USB, porém o usuário final necessita de um token, por exemplo, que funciona via USB. Eu consigo definir esse token como confiável e somente ele vai ser utilizado pelo usuário final. Controle da web. Esse controle é um controle muito interessante que a Kaspersky disponibiliza. Ele funciona como um firewall. Só que ele faz o controle do que o usuário vai acessar ou não antes dessa requisição sair da máquina. Então, antes dele chegar até a rede, o Kaspersky já consegue impedir o acesso a algum determinado site, né? Isso daí pode ajudar, auxiliar na redução do desperdício de tempo do funcionário, por exemplo, bloqueando um site de mídia de comunicação de internet, ou até mesmo um Facebook da vida. Você consegue fazer todo esse gerenciamento diretamente pela console do Kaspersky. Controle de aplicações. Como eu falei, você consegue, pelo Kaspersky, definir o que o usuário pode executar na máquina ou não, o que ele pode instalar na máquina ou não. Eu posso impedir, por exemplo, que o usuário instale, vamos dizer, um TeamViewer na máquina, né? Onde posteriormente pode ser feito algum acesso não autorizado, né? Eu posso impedir que o usuário instale um software de torrent, né, para ele fazer um download de algum aplicativo, de algum arquivo que seja malicioso, que possa prejudicar o funcionamento da máquina. Enfim, eu consigo fazer todo esse gerenciamento pela console do Kaspersky também. Criptografia. Essa é uma funcionalidade muito interessante que a Kaspersky disponibiliza, onde você pode definir a criptografia dos dispositivos que o usuário final utiliza, seja um notebook, seja um pendrive, seja um celular. Tá? Essa criptografia ela faz com que, no caso de um roubo ou de uma perda de um notebook, por exemplo, alguém que tente acessar esses dados não consiga acessá-los, né? Nós temos a criptografia a nível de disco, onde o usuário, para poder acessar os dados, ele precisa utilizar uma credencial pré-boot. Sem essa credencial, a não ser que o administrador do Kaspersky faça o desbloqueio dessa máquina, fica impossível o acesso aos dados desse dispositivo. Inclusive, se no caso uma pessoa tentar, vamos dizer, tirar o HD e colocar como slave em uma outra máquina, ele não vai conseguir fazer o acesso a esses dados. Nós temos também a criptografia a nível de arquivos, onde somente os equipamentos que tenham o módulo de criptografia conseguem visualizar esses arquivos. Caso esses arquivos saiam da organização e tentem ser acessados por um dispositivo que não esteja sob o controle do Kaspersky, esses dados ficam ilegíveis. WSUS e vulnerabilidades. Como eu comentei no começo, o Kaspersky ele entende a falta de atualização das aplicações como uma vulnerabilidade da sua rede. Muitos malwares conseguem utilizar essa falta de atualização
desses aplicativos para fazer algum tipo de invasão, algum tipo de prejuízo às máquinas, né? E o Kaspersky, ele consegue fazer o gerenciamento dessas vulnerabilidades. Ele funciona como um WSUS, ele substitui o servidor WSUS da sua rede, onde ele vai fazer a atualização não somente das aplicações Microsoft, mas também de aplicações de terceiros. Por exemplo, Java, Adobe, enfim, ele consegue fazer o gerenciamento da atualização dessas aplicações, fazendo com que a rede fique segura como um todo. MDM, gerenciamento de dispositivos móveis. Essa também é uma funcionalidade muito interessante da Kaspersky, que consegue fazer a proteção dos dados nos dispositivos mobile da empresa, né? Muitas vezes o smartphone acaba funcionando como uma ferramenta de trabalho, muitas vezes usada até mais do que o próprio computador, até mesmo utilizado mais do que o próprio notebook, por exemplo, pela facilidade, pela praticidade, pelo próprio poder de deslocamento que você tem com o smartphone. Então, pensando nisso, a Kaspersky desenvolveu essa funcionalidade de proteção dos endpoints, dos dispositivos mobile, né? Onde, por exemplo, eu consigo definir que no caso de um roubo, de um furto ou de uma perda, eu consiga fazer a localização geográfica desse dispositivo via GPS. Eu consigo, por exemplo, fazer com que, no caso de um roubo, numa tentativa de desbloqueio desse equipamento, ele tire uma foto da pessoa que esteja tentando desbloquear esse equipamento, né? Então é um gerenciamento muito interessante que complementa a segurança dos dados da empresa e enquadra, inclusive, na LGPD, por se tratar de uma proteção dos dados pessoais dos colaboradores. Bom, agora eu vou fazer aqui algumas demonstrações. Eu vou entrar aqui no meu servidor, na console de administração, no Kaspersky Security Center. Essa é a primeira tela dele. A primeira visão que se tem do Kaspersky é essa, né? E o gerenciamento do comportamento dos endpoints é feito através das políticas, tá? Então eu tenho aqui uma política definida para a versão 11.1 do Kaspersky Endpoint Security para o Windows. Essa política ela está sendo disseminada, no caso, para uma estação de teste que eu tenho acesso aqui, onde nós vamos fazer algumas demonstrações na questão de controles de segurança, tá? Eu não vou dar enfoque aqui na configuração, mas sim no funcionamento dessas funcionalidades, tá? Então, aqui em controle de aplicativos, perdão, eu criei aqui uma regra onde o aplicativo CCleaner, que é um exemplo, ele tem uma restrição onde ele está negando o acesso a todos os usuários que vão tentar acessar essa aplicação, o CCleaner, tá? Então, na estação que está respeitando esta política, eu não vou conseguir
acessar essa aplicação, tá? Eu vou acessar aqui o meu servidor de teste. Só um minuto. Aqui. Essa máquina, ela está com o endpoint ativo e ela está respeitando aquela política que nós acabamos de editar. Eu já tenho instalado aqui o CCleaner. Então, se eu tentar abrir o CCleaner, ele vai me dar uma restrição, vai dizer que não pode acessar o caminho especificado, e ele vai me dar aqui um recado, dizendo que é proibida a inicialização desse aplicativo, onde eu posso, inclusive, solicitar o acesso ao administrador. Essa aplicação, caso ela não esteja instalada, ela também funciona, a restrição ela também funciona na hora de tentar instalar a aplicação. Ele também consegue identificar que esse instalador pertence ao CCleaner, e ele faz a mesma restrição, ele bloqueia a execução desse aplicativo, dessa instalação. Eu tenho um outro exemplo aqui, na mesma política, onde eu posso fazer uma restrição dos navegadores. Tá? Eu consigo fazer essa categoria, eu consigo puxar essa categoria através de uma categoria pré-definida pela própria Kaspersky, onde eu consigo definir que qualquer navegador não vai poder ser utilizado na máquina do usuário final. Eu tenho outras categorias que eu posso implementar aqui também. Entretenimento, jogos, ferramentas de desenvolvimento, multimídia, softwares de design gráfico, enfim. Eu tenho uma série de categorias que a própria Kaspersky já me disponibiliza. Onde, se eu fizer aqui a restrição para negar a inicialização e eu ativar essa funcionalidade, se eu vier aqui novamente na minha máquina de testes, nem mesmo os navegadores eles não vão conseguir ser inicializados. Eu só preciso antes aplicar eu só preciso aplicar aqui a política. Bom, eu apliquei, ele está afetando um dispositivo, está cumprindo o deploy dessa política. Pronto, agora ele está afetado. Provavelmente ele vai ter já aberto aqui o Google Chrome. Mas se eu tentar novamente, ele já vai me proibir a ação. Isso funciona também. Bom, para o Edge aqui, ele também bloqueia. Tá? Inclusive, os navegadores da própria Microsoft, ele também faz a restrição. Vamos tentar aqui o Internet Explorer. Aqui, ele fez a restrição também do Microsoft Edge. E ele também vai impedir a execução do Internet Explorer. Aqui, ele fez a restrição também do Internet Explorer, respeitando a política que nós definimos. Ou seja, você consegue definir quais as aplicações que o usuário vai utilizar na máquina final. Voltando aqui para a política, nos controles de segurança, nós temos também os controles de dispositivo, tá? Onde aqui, nesse exemplo, eu bloqueei a unidade de CD e DVD, tá? Só para fazer uma demonstração, porque essa máquina que eu estou utilizando como exemplo, ela é uma máquina virtual, né? Então ficou mais fácil
de demonstrar através aqui da unidade de CD, né? Então, quando eu tento acessar, se eu defino que eu não, que eu vou bloquear esse dispositivo, ele me dá aqui também um recado dizendo que é proibido o acesso a esse dispositivo. Voltando aqui na política, eu consigo, inclusive, definir algum dispositivo como confiável, onde, se eu deixar aqui a unidade de CD e DVD, e gravar essa política, ela for disseminada aqui para a máquina, vamos só aguardar ela ser disseminada aqui. Se eu voltar lá na minha estação de teste, ele já me dá o acesso ao dispositivo, porque conforme eu havia explicado, você pode fazer o bloqueio, por exemplo, de um barramento, e você pode determinar que um dispositivo seja confiável. E mesmo que você tenha o bloqueio, você vai conseguir ter acesso a esse dispositivo. Voltando aqui na política, vou abrir aqui novamente os controles de segurança. O controle da web, eu também consigo fazer o controle do que o usuário final vai acessar ou não, né? Aqui nesse caso, eu fiz um controle por categoria. Eu não quero que o usuário acesse nenhum site que seja relativo a software, áudio e vídeo. Então, no caso, o YouTube, ele vai estar bloqueado para essa máquina. Se eu tentar, através dessa máquina... eu preciso desbloquear o navegador. Só um minuto. Aqui no controle de aplicativos, eu preciso desativar a política dos navegadores. Senão, eu não consigo acessar a aplicação de nenhum navegador na máquina. Bom, tem uma pergunta aqui com relação a se eu renomear o nome do aplicativo, o Kaspersky ainda vai conseguir entender. Ele vai, porque para poder reconhecer o aplicativo, você consegue definir a categoria dele através tanto da hash do arquivo quanto pelo certificado desse arquivo, né? Então não é simplesmente o nome da aplicação que vai definir a categoria que eu estou bloqueando da aplicação, mas sim a origem do aplicativo. Isso eu consigo definir pela hash dele, pelo certificado dele, enfim. Então ele vai reconhecer mesmo que o nome da aplicação seja alterado, tá? Bom, voltando aqui no nosso teste, se eu tentar acessar aqui youtube.com.br, o Kaspersky, perdão, YouTube, o Kaspersky ele faz o bloqueio dessa página por se tratar de uma página que está dentro de uma categoria que está bloqueada, tá? Inclusive, ele faz o bloqueio mesmo se eu colocar aqui HTTPS. Alguns proxies
não conseguem gerenciar HTTPS. O Kaspersky, ele também faz o bloqueio, mesmo quando se trata de um site seguro. Tá? Lembrando que essa requisição, ela nem sequer saiu da máquina. O bloqueio foi feito antes da requisição sair da máquina. Vamos voltar aqui. Estávamos no controle da web. Bom, eu preparei também uma demonstração com relação ao MDM, aos dispositivos móveis. Tá? Eu cadastrei aqui um celular meu, tá? Com as minhas credenciais. Ele tem aqui, inclusive, o e-mail, o sistema operacional que eu tenho nesse dispositivo. Né? Deixa eu ver se eu consigo ver a tela dele aqui. Aqui. A tela dele está aqui. Eu consigo controlar a tela dele aqui. Então, vamos fazer uma simulação onde eu tive o equipamento roubado. Se eu tiver o equipamento roubado, eu tenho aqui um registro dos comandos que eu posso enviar. Então, eu posso, por exemplo, enviar um comando para ele tirar um retrato da pessoa que estiver tentando fazer o desbloqueio desse celular, tá? Então eu enviei esse comando, ele não é instantâneo, ele tem um tempo, acredito que de 15 em 15 minutos para fazer essa sincronização. Então nós vamos fazer uma sincronização forçada aqui para que ele pegue para que ele consiga pegar essa restrição. Pronto. Conforme ele pegou essa restrição, ele já me dá aqui um aviso. Isso está aparecendo na tela do meu celular agora, onde o dispositivo está bloqueado. Ele me pede para devolver ao proprietário. Ele não coloca o telefone do proprietário porque esse celular ele está sem chip. Mas se ele tivesse com o chip, ele traria aqui o número do telefone do proprietário. Aqui ele já me dá um aviso. Ao clicar em desbloquear, você consente em ser fotografado ao tentar desbloquear o dispositivo. Então, se eu tentar desbloquear o dispositivo, o PIN dele estava como 1234. Então, se eu tentar aqui o PIN 1234, ele vai me dar como um PIN incorreto. Para eu poder desbloquear esse celular, no caso, se eu encontrá-lo novamente, eu teria que vir aqui no meu dispositivo. Precisaria vir aqui nas propriedades do aplicativo que está instalado e na funcionalidade de antirroubo, ele me dá uma senha temporária, tá? 7004. Então, vamos tentar essa senha. 7000. Opa. 7004. Ok. Ele me dá um aviso que o código PIN de desbloqueio foi alterado para 1234 e me pede para alterar para uma senha que atenda aos requisitos de segurança. Então aqui eu posso desbloquear e eu tenho acesso novamente ao meu celular. Se eu for voltando aqui na console, na console do Kaspersky, aqui no registro dos comandos, eu consigo ver o retrato
que ele acabou de tirar. Só um minutinho que ele vai abrir aqui os retratos. Então ele tirou um retrato meu, tirou na verdade 5 retratos, enquanto eu estava tentando fazer o desbloqueio. Então você consegue ver a pessoa que está tentando desbloquear. Uma outra funcionalidade bem interessante é a localização do dispositivo. Eu consigo enviar um comando de localização do dispositivo. Aqui ele me diz que eu estou confirmando que eu estou usando esse recurso somente para localizar o dispositivo perdido. Então ele envia esse comando. Pronto, enviou o comando. Novamente, nós podemos vir aqui em Endpoint e fazer uma sincronização forçada para que ele pegue essa solicitação da localização, né? Sincronização concluída. Aqui, comando de localização. O comando de localização foi disparado recentemente. Então, voltando à console de gerenciamento, aqui no próprio, no próprio gerenciamento dos comandos que a gente pode enviar para o dispositivo mobile, a gente tem aqui as coordenadas em latitude e longitude. Obviamente, a gente não sabe interpretar isso aqui, mas ele já nos dá um atalho para o Google Maps, onde ele vai apresentar aqui para a gente com uma precisão bastante interessante aonde o dispositivo está localizado. Aqui está. Aqui é o prédio da N1. O dispositivo está aqui conosco. Então, ele conseguiu dar com precisão a localização do dispositivo. Bom, agora eu vou passar a palavra novamente para o Nivaldo, que vai dar continuidade aí nesse webinar. Obrigado, Adriano. Acho que isso aí, acho que ninguém tinha visto ainda que o Kaspersky poderia fazer, né? O software da Kaspersky é muito conhecido aí por proteger os arquivos contra ransomware, contra malware, phishing, tudo que tem de ameaças aí no mundo. A gente acaba tendo uma solução muito além disso, né? Você não tem como bloquear o seu acesso aos dados, né, pessoais dos seus colaboradores, bloqueia o Gmail, bloqueia o acesso web pessoal, não tem como fazer com que os caras tragam pendrive, bloqueia todos os dispositivos, só libera o que pode. Agora, essa daí do roubo de informação no celular, alguém pegar o celular do cara e tentar destravar e não saber assim, enquanto ele tenta destravar, está sendo registrado, né, bem para espionagem. Isso aí são coisas que são nativas do Kaspersky, não precisa de nenhum outro software, não precisa de nenhuma outra aplicação para poder fazer essa gestão desse dispositivo. Então, ou seja, é muito mais além do que colocar o antivírus dentro da máquina só para proteger ameaças. Isso vai realmente em paralelo aí com a necessidade da LGPD, com a necessidade de segurança da informação das empresas, e é o básico, né? O mínimo que a gente espera que vocês tenham dentro da empresa. E lógico, né? O Adriano falou, é a aplicação mais testada
né? A Kaspersky é a aplicação mais testada de antivírus. Se vocês quiserem mostrar isso para a gestão aí, para os seus líderes, né? É só entrar no www.kaspersky.com.br/top3. O top 3 ele tem o comparativo e o motivo aí de que a Kaspersky fala que ela é a mais testada em todos os anos. Então tem aqui embaixo, ó, 2018, 2016, esse BI aqui vai atualizando o quanto de vezes a Kaspersky passou por testes e como que ela foi testada e como ela ficou posicionada dentro do circuito aí de empresas de antivírus. E aqui na N1, a gente tem uma máxima, não adianta falar do produto, né, e não gerenciá-lo, porque Kaspersky é bom, mas assim como todos os antivírus, antivírus bom é aquele antivírus que está sendo gerenciado, está sempre atualizado, e a gente tem essa preocupação quando a gente faz a comercialização dos produtos aqui dentro da N1 IT. A gente sempre oferece o produto com o serviço de sustentação, porque é importante. Porque não é o business da sua empresa, vocês cuidarem de antivírus, vocês cuidarem da segurança nesse quesito de endpoints. Então, nós temos um pacote de sustentação exatamente para poder travar aí todas as brechas e ir mostrando para vocês, através de relatórios semanais, quais máquinas vocês precisam se preocupar, quais ameaças que estão prestes a invadir outras máquinas. E o bom do Kaspersky é que quando acontece algum tipo de ameaça, alguma coisa nesse sentido, ele tira, isola aquele equipamento da rede, então ele mesmo já se atualiza, depois vocês podem ficar tranquilos que quando a gente tiver acesso às informações, a gente consegue fazer com que todo o restante seja mais protegido, isola essa máquina, trata essa máquina de uma forma totalmente separada da rede e começa a se prevenir, né, de outras ameaças Zero Day, por exemplo. Tá? Então, ter o Kaspersky só para a parte de ameaças, beleza. Mas se quiser se preocupar com proteção de dados, quiser se preocupar com informações da empresa, porque muitas empresas elas fecharam depois do WannaCry porque eles não conseguiram nem solicitar o resgate digital e não tiveram mais acesso às informações por falta até inclusive de backup. A gente quer realmente que todas as empresas que passem com a gente tenham essa segurança, tenham essa tranquilidade quanto aos dados e à continuidade dos negócios. Bem, é isso, a gente não quer tomar mais o tempo de vocês, agradeço ao tempo. Quem quiser ficar para tirar dúvidas, pode mandar aí no chat, abrir o áudio se for necessário, nós estamos aqui ainda para poder atendê-los. E queria deixar o restante da agenda dos próximos webinars, é importante vocês participarem, para vocês irem conhecendo como funcionam mais coisas. O próximo é no dia 11, a gente vai falar sobre Office 365 e como protegê-lo utilizando os recursos que existem nele. Tá? E para quem quiser assistir as gravações dos outros webinars, vão ficar disponíveis aí. A gente enviou para quem participou desses webinars o link e pode ficar tranquilo que até amanhã, eu acho, ou até no final da semana, a gente tem aí essa gravação que nós startamos aqui agora há pouco. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Vou dar uma olhadinha agora no chat para ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida, mas fiquem à vontade, estamos por aqui. Muito obrigado pelo tempo de todos. Um abraço, pessoal.